Nos últimos anos, duas interrogações vêm sendo feitas na física, principalmente pelos cientistas que estudam o tempo, a passagem do tempo e como ele nos influencia em nosso cotidiano. O passado ainda existe? O futuro já aconteceu? Segundo muitos físicos e até cientistas de outras áreas, a resposta é sim para as duas perguntas. Pelo menos se estivermos pensando dentro dos paradigmas da relatividade geral de Einstein. A teoria que os físicos adotam hoje de maneira consensual para definir e descrever o espaço, o tempo e o fenômeno da gravidade. Essa é uma ressalva importante por causa do seguinte: ao longo da história, filósofos e físicos debateram avidamente a natureza do tempo. De discussão em discussão, acabaram se dividindo basicamente em duas vertentes de pensamento: o eternalismo e o presentismo. O eternalismo é uma abordagem filosófica para a natureza ontológica do tempo, segundo a qual todos os pontos no tempo são igualmente reais e existem ao mesmo tempo. Em oposição à ideia presentista, que só o presente é real, e a teoria do tempo crescente do bloco universal, em que o passado e o presente são reais enquanto o futuro não é. Acreditam que todos os momentos do passado e do futuro existem simultaneamente, numa grande linha do tempo, e que o nosso presente é apenas um dos vários frames do filme da realidade, o frame que nós calhamos de estar vivendo nesse exato momento. Os presentistas, por outro lado, apostam que só o presente é real, e que coisas como o filósofo Sócrates, o farol da Alexandria ou os jardins da Babilônia ficaram para trás de vez, simplesmente cessaram de existir, sobrevivem apenas como lembranças. A perspectiva presentista é a mais intuitiva. A experiência cotidiana não nos dá nenhum motivo para pensar que o passado continua lá depois que ele passa. Põe o futuro na conta e o negócio fica ainda mais estranho. Se ele já existisse, não haveria livre-arbítrio. Todas nossas ações estariam traçadas de antemão, como uma fileira de dominós derrubando uns aos outros rumo ao único desfecho inexorável. A ideia de que o nosso destino já está escrito não incomoda só porque parece errada. Nós nos sentimos claramente aptos a decidir o que faremos no futuro, mas também porque é aterrorizante imaginar que não temos controle algum sobre os acontecimentos. Até Einstein publicar seus trabalhos mais importantes entre 1905 e 1915, a física não possuía uma descrição do tempo que permitisse desempatar o debate entre presentistas e eternalistas. Ambos poderiam estar certos. O trabalho de Einstein, porém, leva inevitavelmente à ideia de que o passado e o futuro são tão reais quanto o presente. Esse é um pilar da relatividade. E como todas as previsões feitas com as equações do grande físico alemão se provam corretas com muitas casas decimais de precisão, nós temos um caminhão de evidências sólidas para favorecer a ideia de um tempo simultâneo entre passado, presente e futuro, ou seja, o universo eternalista. Parece algo bizarro e surreal, mas talvez pelo fato de estarmos presos a uma linha temporal que nos condicionou a ver o tempo dessa forma. Para Einstein, o tempo é uma dimensão. Para entendermos o significado disso tudo, podemos pensar da seguinte maneira: para marcar uma reunião, precisamos de um endereço que determina um ponto nas 3 dimensões do espaço e de um horário, que é um ponto no tempo. O relógio é só mais uma coordenada em um gráfico cartesiano com 4 dimensões. O problema: Einstein descobriu que o tempo não anda do mesmo modo para todos. Ele passa mais devagar se você se mover muito rápido ou ficar próximo de um objeto massivo com muita atração gravitacional, como um buraco negro. O roteiro do filme Interestelar, de 2011, gira em torno dessa ideia. Isso significa que cada pessoa tem um relógio particular, e que uma pessoa viaja no tempo em relação a outra quando seus relógios saem de sincronia. Se um astronauta hipotético passasse muito tempo sob a influência de um campo gravitacional intenso, alguns minutos para ele poderiam equivaler a horas, dias ou anos para quem ficou aqui na Terra. Quando ele voltasse para casa praticamente com a mesma idade, pessoas que eram jovens quando ele partiu já estariam idosas, e os carros voadores já existiriam, e muitas outras tecnologias futurísticas. Para que cada pessoa tenha seu tempo particular, todos os pontos do tempo precisam coexistir simultaneamente. Na relatividade, passado e futuro são como lugares em que pessoas diferentes estão. O que você percebe como presente é só o lugar do tempo em que pessoas diferentes estão.
O que você percebe como presente é só o lugar do tempo em que se encontra o seu relógio biológico específico. Para a relatividade, não há distinção entre passado, presente e futuro. Ambos podem acontecer ao mesmo tempo, ou estão acontecendo ao mesmo tempo. Sim, é muito difícil de acreditar nisso, parece mesmo algo impossível de ser, mas talvez porque ainda não temos a percepção dessa possível realidade. Mas se o futuro já aconteceu, como sugerem algumas teorias, o nosso livre-arbítrio é comprometido? Acredito que não, pois com ele podemos mudar tanto o passado como o presente e assim também o futuro. Entretanto, devemos focar nossa vida no presente em que vivemos, mesmo porque não temos acesso ao passado e nem conseguimos acessar o futuro. Não ainda, porque não existe tecnologia para isto, e nem sabemos se um dia existirá. As previsões científicas dizem que sim, um dia conseguiremos viajar pelo tempo. Mas será que isso será bom para a humanidade? Agora é com você, espectador. Você acredita em viagem no tempo? E acha que viajar no tempo será bom para a humanidade? Ou é melhor deixar as coisas como estão? Deixe seu comentário nesse vídeo. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e se inscrevam no canal para ajudá-lo a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.